meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, meu querido avião, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus, a luz do mundo, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude no aprendizado e na condução da palestra dessa noite. Temos uma missão muito árdua e muito difícil: falar sobre Allan Kardec, missionário de Jesus. Essa figura ímpar que tentaremos em alguns minutos demonstrar a grandeza desse espírito de escola, de modo a nos inspirar, a nos auxiliar nos momentos de dificuldade, de vacilação, nos momentos das provas, porque temos que passar na terra, através do seu exemplo, a sua dedicação, o seu amor por Jesus de Nazaré. No distante ano de 1369, na cidade de Roussinac, na antiga Boêmia, reencarna o espírito que iria se tornar conhecido na terra com o nome de Ian Hus. Desde criança, sua mãe já lhe falava da importância de não se submeter àquilo que não fosse a verdade, que deveria, acima de tudo, prezar pela máxima da verdade, inspirar em Deus, buscar a força, a dedicação. E aquele menino de uma inteligência invulgar, em pouco tempo torna-se teólogo e passa a pregar na cidade de Praga, na antiga Tchecoslováquia, arrebatando muitos corações para Jesus. Ian Hus, muitos acreditam, é uma das encarnações de Allan Kardec. Desde aquela época, conhecendo a mensagem de John Wycliffe na Inglaterra, que desde 1349 inicia sua missão, trazendo uma série de questionamentos para a igreja medieval, defendendo que o Evangelho deveria ser traduzido para a língua local, que as pessoas deveriam beber na fonte pura do Evangelho, que não aceitavam-se as indulgências, a tirania da igreja, que naquela época dominava também o poder temporal e não somente a autoridade espiritual sobre o planeta. Ian Hus, inspirado por John Wycliffe, traduz o Evangelho para o tcheco, e seus sermões calorosos chamam muitas multidões, e ele começa a ser perseguido pelos bispos de sua cidade, que o acusam de ser herege, de contestar a Santa Igreja Católica. E um dos bispos chega a proibir que se celebrem missas na cidade, tentando calar a voz de Ian Hus. Ele fica proibido de lecionar, e, tendo recebido o convite do imperador Sigismundo, que lhe era amigo pessoal, que conhecera as suas teses, das quais simpatizava muito, ele convida Ian Hus para Constança, onde seria celebrado o concílio, onde ele certamente, com a proteção do imperador, poderia defender-se, expor suas ideias e finalmente poder pregar livremente. Ian Hus, a princípio, preocupa-se para deixar a sua terra, mas recebe um salvo-conduto de Sigismundo
E ele, como todo idealista, como todas aquelas pessoas de bom coração, sem enxergar a maldade, sem enxergar a podridão que todos nós carregamos, porque, como Jesus mesmo asseverava, os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão essas trevas? Então, as pessoas boas normalmente são pessoas puras, que não veem a maldade no coração de terceiros. E ele, com grande fé, defendendo o seu ideal, dirige-se à cidade de Constança, na Prússia, com a guarda, com a proteção de seu amigo Sigismundo. Entretanto, lá chegando, é sumariamente encarcerado. Vai ao calabouço, infecto, imundo. Passa muito tempo, fome, frio, contrai pneumonia, aguardando, mesmo com a proteção de Sigismundo, que pudesse defender a sua tese, a tese de John Wycliffe, e recebe a visita de um bispo que conhecia, que ele acreditava ser seu grande amigo. O bispo Antônio dirige-se à cela e, em vez de saudá-lo, em vez de levar a palavra amiga e de consolo, lhe pergunta: e então, minha moça, já se arrependeu das tuas heresias? Ele leva um choque e vê aquele sacerdote discorrer contra as teses que ele esposa, ao que ele redargue que está tão somente fazendo o que o Evangelho nos prega, e que gostaria de levar essa mensagem, e que não se tratam de heresias. Mas o bispo Antônio não gosta. O imperador Sigismundo vai ter com ele, com Antônio, e fala que tem simpatia pelas teses de ambos, que acredita razoável que as pessoas tenham conhecimento da Bíblia na sua própria língua. Aquela época, e mesmo durante muitos anos, na juventude de Eurípides Barçanufo, aqui no Brasil, ainda em 1880, 90, as missas eram celebradas em latim. As pessoas não tinham acesso à literatura bíblica porque acreditavam. Os sacerdotes acreditavam que o povo não compreenderia os mistérios da fé. Mas Sigismundo, argumentando com Antônio, ele lhe diz: não é de boa política, aliás, é uma política muito infeliz, que o imperador da Prússia defenda as ideias de um herege. O imperador, dono do poder temporal, assevera: mas as labaredas da Inquisição não atingirão o imperador da Alemanha. E Antônio lhe redargue dizendo: talvez as labaredas não possam alcançar o imperador da Prússia, mas certamente a excomunhão o alcançará. Aquela época, meus amigos, ser excomungado era talvez mais terrível que padecer na fogueira da Inquisição, porque a alma era condenada ao inferno. As penas eternas, todos os familiares, todas as pessoas, todos os outros principados e reinos